RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Olha o que o Luciano trouxe pra gente aqui. A gente começou o programa aqui meio desconcertado, porque o Luciano do Café da Manhã, eu passei por ele durante a gravação do programa, o programa ao vivo ali, ele convidou que eu entrasse lá e eu disse, não, eu tô indo pro nosso programa agora. Mas se tu quiser levar lá o café, não tem problema. E não é que ele trouxe, gente, ele trouxe uma maçã flambada aqui, mas é pra mim, o Focolém. O Focolém já tá louco pra comer. Não, eu não entendo muito, mas eu acho que a canela, ele dá uma ralada, né? Ele não bota essas canelas inteiras aqui dentro. Vem cá, troca aqui que você vai fazer o tempo. Uhum, ele tá louco pra roubar meu prato. Não. Isso aqui é maçã flambada? Uhum. Não. Dá pra mostrar pra câmera, não? Não dá? Ah? Como é que vai ficar o tempo hoje? Parece que melhorou, né? As temperaturas mais amenas, né? É isso mesmo. Hoje a semana começa aí bem melhor, bem diferente da semana passada, que começou a dar aquela melhorada, né? Mas a gente ainda teve instabilidade no final de semana. Então nós iniciamos esta semana com uma temperatura mais amena, tempo mais agradável, assim como já foi nesse domingo na maior parte do estado. Vamos dar uma olhada então nos termômetros, como ficam hoje no Rio Grande do Sul. Aqui na capital, nós iniciamos com 11 graus hoje, a mínima, e a máxima hoje deve chegar aos 23 graus. Em Canoas, nós tivemos uma mínima de 10 graus e as máximas hoje devem chegar aos 23. Aqui na região metropolitana como um todo também. Em Canela, ali na Serra Gaúcha, nós tivemos temperatura bem baixa nessa manhã aí, de 8 graus, mas já subiu bastante, vai continuar subindo, hoje vai chegar aos 19. Lá na região central, em Santa Maria, a mínima foi de 10 graus, mas as máximas chegam aos 23 hoje também, ou seja, as temperaturas aumentando bastante em todo o estado, o tempo fica bom também. E lá na fronteira também tivemos mínimas aí bem baixas, de 12 graus hoje, mas as máximas seguem a mesma tendência das outras regiões, devem chegar hoje aos 23 graus, portanto, tempo bom e temperaturas mais altas durante toda a semana, esta é a tendência. Sem previsão de chuva, sem previsão de instabilidade. Muito bem, então vamos ter uma semana mais seca, mais amena. E é uma temperatura gostosa, né? Daí não é aquele frio máximo e também não precisa ser aquele calor também. Bom, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, encaminharam aos diretórios estaduais dos 35 partidos políticos notificação recomendatória conjunta sobre o combate ao trabalho de crianças e adolescentes da pré-campanha, na campanha eleitoral de 2018, que começa a 16 de agosto. Os dois órgãos cobram que os partidos dos candidatos e as prestadoras de serviços envolvidos na campanha se abstenham de empregar menores de 16 anos em todas as atividades. Para falar sobre isso, estou aqui com a doutora Ana Lúcia Gonzaga, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Bom dia, doutora. Muito bom dia. Já conversamos uma vez aqui, é verdade, né? já estivemos aqui. E agora aqui. já temos outra pauta aí, começando. Doutora, basicamente, como é que vai, o que esses menores, não pode nem menor aprendiz? Então, é assim, né? A gente sabe que, conforme a Constituição do nosso país, o trabalho, ele é proibido antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Acontece que, para ser aprendiz, a gente precisa de alguns requisitos. Tem que ter um contrato formal, escrito, com carteira assinada, envolvendo uma entidade formadora de aprendizes. E, geralmente, é difícil a gente ter isso num cenário de eleições, né? Que é um curto período, enfim.
Mas o fato é que o que o Ministério Público está exigindo? Que seja cumprida a lei, ou seja, que os partidos não empreguem mão de obra de trabalho infantil nas eleições, principalmente naquelas atividades que a gente considera mais perigosas, né? Na rua, exposto, né? Bandeirando, né? Exatamente, à noite, enfim, atividades que sujeitam o jovem a uma série de riscos. Então, a gente fez essa recomendação em conjunto com o MPF, que tem a atribuição eleitoral, né, com o Procurador Regional Eleitoral, para que os partidos já estejam cientes disso, que não possam nos dizer depois, mas a gente não sabia. Estão sabendo, todos já receberam a recomendação. E o que gera isso se um dos partidos desobedecer essa notificação que vocês fizeram? A gente, tomando conhecimento do descumprimento, vamos chamar esse partido que tenha porventura descumprido, né, para fazer a devida adequação. A gente pode propor um termo de ajuste de conduta que pode impor multas e, não conseguindo solucionar dessa forma, também podem ser tomadas medidas judiciais. No âmbito eleitoral, pode até haver risco de cassação, porque... Da chapa. Da candidatura. Da candidatura. Porque quando há uma utilização indevida do recurso de campanha, e hoje todo o recurso utilizado em campanhas, ele é público, né? Ele é do fundo. Sim. Não há mais a previsão de doações de empresas, etc. Então, é dinheiro público e esse dinheiro público tem que ser bem aplicado. A gente não pode tolerar que o dinheiro público seja usado numa atividade ilícita, que é a exploração do trabalho infantil. Isso entra numa improbidade, então, também? Poderia ser interpretado dessa forma, sim. Ou pelo menos os partidos têm que estar cientes de que há consequências, né? Mas sempre foi uma tradição, né? Os menores ganhar um dinheirinho e ir lá bandeirar, nem distribuir panfleto, nada. Não pode o menor participar de nenhuma atividade, nem interna dentro do partido? A interna é diferente, porque a partir dos 16 anos a pessoa pode ter um contrato de trabalho normalmente. Pode assinar carteira, não tem problema nenhum. Então, pode fazer uma atividade que não se caracterize como perigosa, insalubre, noturna, né, exposto a risco. Então, não tem problema trabalhar nas eleições. O que a gente não quer é o trabalho arriscado, né, expondo, e principalmente em idade inferior a 16 anos na rua, né? E esse menor de 16 anos também não pode ir para a rua fazer o bandeiraço, nada? Exatamente. Isso é uma exposição também? Exatamente. Na verdade, como eu já disse, o trabalho antes dos 16 anos ele é proibido, não é porque é eleições, ele é proibido sempre. Eu estou falando com 16. A partir dos 16 até os 18, a gente tem algumas restrições ainda, né? Ele não pode trabalhar em atividade insalubre, perigosa e noturna. Né, em qualquer atividade, não só nas eleições. Então, por isso essa limitação. Bom, na verdade, é de cumprir a lei, né? A gente não está inventando nada. Sim, exatamente. Então, mas se o Ministério Público, os dois Ministérios Públicos aí, tiveram que notificar, é porque já existe sempre uma curvinha que eles fazem, né? Na verdade, a intenção é prevenir, né? A gente quer prevenir e informar também, né? Porque o Ministério Público ele não atua só na questão da punição, a gente tenta promover direitos também. Então, faz parte a gente informar, né? Tornar público, fazer essa promoção de que as pessoas conheçam a lei. Na última campanha, a senhora lembra como é que aconteceu? Estava tudo normal ou ainda não tinha essa ação do Ministério Público preventiva? Não só havia a preocupação, como inclusive a gente chegou a ter casos de partidos que assinaram um termo de ajuste de conduta. Que é o famoso TAC, né? Exatamente. Então, esses até já têm uma questão de que, havendo descumprimento, já pode incidir a multa, né? E é muito importante também que a gente conte com a ajuda da população. Quem visualizar uma situação dessas, né, uma criança, um adolescente que veja, esse não está com cara de que tem 18 anos, né, tá ali panfleteando, fazendo o bandeiraço na rua, tira uma foto, pode mandar para a gente, tem o link para denúncias no site do MPT, no site do MPF também. Então, pode fazer a denúncia para a gente conseguir verificar essa situação. O que pode acontecer é que os próprios partidos se fiscalizem, né? Para, de repente... Melhor ainda. Né? Se o cara botou um menor lá, a gente está seguindo tudo direitinho, vamos denunciar. É o efeito pedagógico, né? A pessoa sofre a multa e pensa, poxa, eu sofri a multa, meu vizinho também faz, vou lá e denuncio o vizinho. E assim a coisa vai se ajeitando, né? Sim. Mas isso era uma tradição antes, né?
vamos aí, uns 10 anos atrás, era um momento que as famílias até ganhavam um dinheirinho extra, botavam todos os filhos. Tem muita coisa que é tradição e não é porque é tradição que a gente vai bater palma e achar bom, né? Sim. Há não muito tempo atrás, as pessoas achavam que era normal, né? O marido bater na mulher, por exemplo. Hoje, pelo menos, não é socialmente tolerado. Tem muita gente que ainda faz vista grossa, mas não é socialmente tolerado. E assim a gente vai avançando, né? À medida que a gente vai consolidando direitos, a gente tem que visar ir para frente, não voltar para trás. Né? Concordo com a senhora. Acho que o que eu estou falando é que, assim, nós temos que exatamente fazer isso, quebrar essas culturas brasileiras do jeitinho, né? Exatamente. E que isso chegue lá em cima também, porque o cidadão só vê que ele é condicionado a quebrar essa regra da cultura e seguir a lei. E lá em cima continua a esculhambação. Então, nós queremos que isso chegue lá em cima como está chegando. O Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, né, com o Judiciário, está... já é um bom parâmetro também para o eleitor, né? Ele vê, nossa, o meu candidato não respeita nem a lei que proíbe o trabalho infantil. Como é que eu vou votar nele? Como é que eu vou confiar que ele vai fazer uma boa gestão da coisa pública, se nem na campanha está cumprindo a lei? Então é bom para o eleitor já ficar de olho nisso também, né? Isso é mais um sonho, né, doutora? Também. Porque as pessoas... Tem gente que pensa ainda hoje assim, rouba mais fácil. Ah, ele roubou um pouquinho, desviou um pouquinho, mas ele fez, olha o que ele fez. Cara, tudo que o cara fizer dentro de um serviço público no qual ele foi votar, ele é obrigação dele fazer. Não está te fazendo favor nenhum, mas está lá para administrar e bem. Que existe a lei da improbidade administrativa, existe uma série de situações aí que depois ele pode responder. Então, a partir do momento que o partido é fiscalizado... Deixa eu perguntar uma coisa, como é que vai acontecer essa fiscalização? O Ministério Público precisa ser provocado, né, para essa fiscalização. O Ministério Público não sai fiscalizando de forma preventiva, de repente, vou dar uma incerta ali no partido tal. Pode acontecer. Na verdade, o papel de fiscalizar, ele é mais do Ministério do Trabalho, né, que é outro órgão, a fiscalização do trabalho. Sim. Então, essa parte de ir para a rua e fazer a fiscalização in loco, assim, costuma ser feita pelo Ministério do Trabalho. Mas nada impede que o Ministério Público também, enfim, monte uma força-tarefa, como a gente tem feito em outros casos, e parta para fiscalização direta também. Na eleição passada já foi assim? Na eleição passada, eu não recordo como que foi feito, porque não estava nessa atuação ainda, mas o fato é que, assim, na verdade, a gente, procurador, a gente, quando vai para casa, a gente não deixa de ser procurador, né? Sim. Então, a gente está andando na rua, vê uma situação, já liga para o colega que tem atribuição, se não é a nossa área e tal, e já avisa, né? Dificilmente a gente vai conseguir passar e deixar assim, né? Não, mas é exatamente isso, né? O servidor público na sua área, né, ele não deixa de ser mesmo. Está indo para sua casa ali, a senhora recebe uma denúncia, pode passar lá, dar uma visualizada, aí montar uma fiscalização para chegar ali e retomar. Sim, exatamente, né? Avisar quem está mais próximo, de repente. E em caso de ação mais grave, a senhora pode solicitar uma força policial para claro, né? Sim, exatamente. E, graças a Deus, a senhora tem esse poder para fiscalizar justamente para todos os nossos cidadãos. Ana Lúcia Gonzalez, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Nós ainda temos mais assunto com a senhora aí. Vamos fazer um breve intervalo comercial, porque depois nós vamos continuar falando sobre isso e muito mais sobre as empresas que não estão cumprindo a lei de contratar o jovem aprendiz. Depois dos comerciais a gente conversa com a procuradora. Já, já. Rio Grande Movimento está de volta, 11 horas 16 minutos. A temperatura já está em 19 graus em Porto Alegre. Ainda tem uma cerraçãozinha aí que está cedendo. Daqui a pouco o sol chega com tudo para abrilhantar o nosso dia, né? Que essa semana vai ser amena aí. Você quer fazer alguma pergunta para a Procuradora do Trabalho? Olha aí. Pode fazer pelo WhatsApp, também pode se manifestar lá no Facebook. Você sabe nosso endereço do Facebook? Tem o endereço do Facebook, aí coloca para o pessoal. Você coloca aí e já compartilha também, ó. Já entrou o volume todo.
você compartilha também. Ali dentro desse compartilhamento você pode fazer pergunta. A Giovana Goretti Almeida está parabenizando pelo programa. Obrigado, Giovana. Bom, doutora Ana Lúcia Gonzalez. Antes eu falei errado, a senhora nem me corrigiu. A senhora é muito educada, doutora. A senhora devia ter me corrigido, dizendo, não, é Gonzalez, moço, por favor. Procuradora do Ministério Público do Trabalho. A senhora é de Uruguaiana? Eu sou de Porto Alegre, mas estou lotada em Uruguaiana. Estou no ofício de Uruguaiana. Mas a senhora responde só por lá ou por aqui também? É que eu exerço a atividade de coordenadora regional do combate ao trabalho infantil e promoção da aprendizagem. Aí nessa atuação aí é regional, que significa todo o Rio Grande do Sul. Entendi. Tá bom. Vamos falar então sobre as empresas que estão cumprindo ou não estão cumprindo a lei de contratar os menores aprendizes. Como é que está isso? As empresas de médio e grande porte, elas devem contratar entre 5% e 15% de aprendizes. E muitas delas não estão cumprindo. Há ainda uma resistência, embora a lei já tenha bastante tempo, né? Há uma resistência. E eu acredito, claro, o Ministério Público do Trabalho tem esse papel, né? A gente acredita que é injustificada essa aparente dificuldade de contratação, né? Porque o que é o aprendiz? O aprendiz é aquele jovem, né, a partir de 14 anos, que a empresa vai contratar e ele vai fazer uma parte da aprendizagem dentro de sala de aula, né, numa entidade formadora de aprendizes, aprendendo a parte teórica, e outra parte dentro da empresa, né? Já aprendendo como aquela empresa gosta que o trabalhador atue, aprendendo a filosofia de trabalho daquela empresa. Então, é muito bom para a empresa, né, formar um jovem desde cedo, desde o seu primeiro emprego, com aquilo que a empresa acredita que seja o melhor para ela. Em outra oportunidade, a senhora veio aqui, a gente também deu uma abordada nesse assunto, né? Eu acho que eu lhe falei que eu trabalhei no SBT no Rio de Janeiro e eu fui gestor lá. Nós tínhamos 4 menores aprendizes. Desses 4, 2 depois se tornaram estagiários, né? Porque depois foram cursar a faculdade e já imediatamente foram contratados, porque eles foram subindo. E depois de estagiários, depois de formados, hoje são editores, né, de textos, jornalistas e tal. Então, quer dizer, dentro daquela empresa, ele tem condição de subir o nível. E era maravilhoso. Eu acho que é um programa de oportunidade para o jovem já entender o mercado e se encontrar dentro do mercado e, de repente, seguir uma carreira naquilo, né? Claro, exatamente. E é uma oportunidade que a gente chama de trabalho protegido. Quer dizer, é um trabalho que vai respeitar o horário de ensino dele, né? Vai ter uma carga horária adequada para que não atrapalhe o ensino formal. E, além disso, ensinar uma profissão também. Não, era bem assim, né? Nós tínhamos eu tinha ali uma coordenadora que cuidava do horário deles. Quando chegava no horário, menino, deu... Sim. Não, mas eu tenho... Não, você chegou no teu... Exatamente, ele aprende responsabilidades. Tudo aquilo que as pessoas acham que deveria ser atingido com o trabalho infantil, né? Que, na verdade, não é o correto, ele pode alcançar com aprendizagem, dentro do contrato de trabalho, dentro da lei, né? Respeitando os requisitos legais e as peculiaridades da idade daquele jovem. Nós estamos na Semana do Menor Aprendiz, é isso? Isso, Semana Nacional da Aprendizagem. E essa semana tem uma audiência pública na quinta-feira? Exatamente, tem uma audiência coletiva no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no pleno do TRT, que fica ali na Praia de Belas, quase em frente ao shopping. E nessa audiência coletiva, que é promovida pelo TRT em parceria com o MPT e com o Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador, a gente vai ter a presença das entidades do Sistema S, né? Senai, Senac, SESC, que são as entidades que fazem esses cursos, né? Ofertam esses cursos, além de outras entidades como o CIE, e a participação das empresas também, né? E de outras entidades formadoras. Então, isso é uma convocação das empresas ou é um convite? Para as empresas é uma convocação, né? A gente convida, mas convoca também para que as empresas participem e tenham esse contato, né? A gente mostra casos bem-sucedidos, mostra como é bom para a empresa do ponto de vista econômico também, né? E, é claro, da responsabilidade social,
que a empresa, ela, conforme a Constituição do nosso país, ela também tem que cumprir uma função social, né? E, indiscutivelmente, é o caso da aprendizagem, né? Você fornecer a um jovem, a partir de 14 anos, que ele tenha uma experiência profissional e possa se estabelecer como trabalhador qualificado. Mas, doutora Ana, o que as empresas estão justificando para não estar, algumas delas não estarem cumprindo, assim? Olha, muitas empresas alegam a dificuldade de alocar o jovem quando ela tem um ambiente de trabalho reduzido ou que tenha a situação de insalubridade e periculosidade, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer que o contrato de aprendizagem ele pode ser até os 24 anos e, no caso de pessoa com deficiência, não tem limite de idade. Então, é uma justificativa que não se sustenta, porque, tudo bem, eu não posso colocar um jovem com menos de 18 anos numa atividade insalubre, mas eu posso colocar um jovem até 24 anos, eu posso colocar um adulto que seja pessoa com deficiência, né? Então, é uma limitação que não se sustenta. Então esse menor aprendiz, o aprendiz, na verdade, ele se estende até um jovem de 24 anos. Até os 24 anos de idade, exatamente. A gente dá preferência, e a lei fala que deve ser dada preferência para a faixa etária dos 14 aos 18. Mas nada impede que ele tenha mais de 18 e, inclusive, que não tenha limite de idade. Todo mundo sabe disso? Essa é a ideia da audiência coletiva. A gente promove esses eventos justamente para informar o empresário e a população também. Porque eu acho que às vezes é muita, não no sentido pejorativo, ignorância mesmo da pessoa de não saber que pode, né? Agora, como é que funciona, por exemplo? Tem uma empresa ali que há 3 anos não contrata um menor aprendiz. Qual é a penalidade para isso? Qual é o tempo que o Ministério Público dá para ela se adequar a começar a entrar nesse programa? Isso não existe um prazo pré-definido, né? A gente vai ver no caso concreto. Se entender o procurador que é uma empresa, talvez, que não tenha tanta condição, que tenha mais dificuldade, pode-se dar um prazo. Mas o ideal é que a empresa já cumpra antes de precisar ser chamada pelo Ministério Público, né? Mesmo ser chamado, primeiro vai para o TAC, né? O termo de conduta. Não necessariamente. O termo de ajuste de conduta ele não é obrigatório. O procurador ele pode optar por não propor o termo de ajuste de conduta e ajuizar diretamente. Essa questão é no entendimento do procurador, né? Ele que vai fazer a avaliação e vai verificar se naquele caso não vou esperar, vou direto para a ação civil pública, ou até por uma questão de experiência. Já viu que aquela empresa em outros casos não respondeu bem ao TAC ou acabou descumprindo e deixando incidir a multa? Assim, daqui a pouco teve que uma empresa viu que era uma questão mesmo de falta de conhecimento, não tinha má fé na questão, e a outra senhora viu que tinha má fé e teve que atuar? Claro, isso é bem comum. Inclusive, em Uruguaiana, a gente está promovendo uma série de audiências coletivas também, junto com a colega lá, que é a doutora Marta Cruz, por setores. A gente já chamou os empresários do comércio, depois os empresários rurais, né? E vai explicando isso. E alguns tendem a se adequar antes mesmo de que seja instaurada uma investigação individualizada. O menor do comércio, ele pode atuar no balcão ou ele pode atuar no almoxarifado? Pode atuar em qualquer atividade. Estando dentro daquela carga horária. Exatamente, dentro da carga horária. Quer dizer que eu posso ter um excelente vendedor, um menino ali de 15, 16 anos que fala muito bem, que vende um produto, mas dentro daquela carga horária ele pode... Claro, e cursando o curso de aprendizagem com a sua carteira assinada, não tem problema nenhum. E tem empresas que contratam, assinam a carteira e ainda dão uma percentagem para a pessoa que vende mais. Ele pode participar disso também? Pode, ele vai ter o salário dele normal, proporcional ao contrato de trabalho, né? Por exemplo, se a pessoa trabalhar 8 horas, ela ganha um valor determinado. Se ela trabalhar 4, ela não vai ganhar o mesmo valor, ganhar proporcionalmente, né? Sim. Mas também vai ter direito aos benefícios que a empresa oferece para os demais trabalhadores. Então, quinta-feira, temos uma audiência coletiva no Tribunal Regional do Trabalho, ali na Praia de Belas, exatamente. Empresas da região metropolitana que estão sendo chamadas ou só de Porto Alegre?
Especificamente isso, agora você me pegou, porque a parte da listagem das empresas que iriam ser notificadas ficou ao encargo da fiscalização do trabalho, né? Eles queriam fazer essa verificação das que estavam descumprindo para chamar... Quem está sendo convocado pelo Ministério Público são as que estão descumprindo, estão naquela lista lá. Há uma seleção, se não me engano, as 50 maiores que estariam com cota para ser cumprida, que são chamadas até para dar essa oportunidade. Olha, tá aqui, de orelha. Exatamente, está aqui as entidades, não vai dizer que não sabia, está aqui o contato para que possa haver essa troca, né? Chega lá o empresário, o pessoal do setor de RH já conversa ali com o pessoal do Senai, Senat, todos que vão estar presentes lá também, e entidades formadoras em geral. E até com o Ministério do Trabalho também, para tirar alguma dúvida. Eu não sei qual que vai ser a base de cálculo na minha empresa, aí a fiscalização vai poder informar também e sair de lá sem desculpas, né? Sim. Pronto para cumprir a lei. Mas eu acho que é uma ação muito positiva, hein? Ainda está dando oportunidade os empresários conhecerem mais o programa, mais profundamente o programa e conjunto com as entidades ali, como a senhora disse, sair de lá dizendo que não sabia nada, aí é má fé mesmo. Totalmente. Aí tem que receber a mão firme da lei, né? É verdade. Muito bem. Doutora Ana Lúcia Gonzalez, procuradora do Ministério Público, falando aí sobre essas questões. Primeiro falamos sobre a fiscalização dos partidos que não poderão utilizar menores de 16 anos nas suas atividades. E só para a gente falar aqui a diferença, né? Porque as pessoas entenderem, porque às vezes alguém vai perguntar assim, mas Forcolim, o partido tem CNPJ, é uma empresa, mas a senhora falou uma questão do tempo curto que tem essa CNPJ, né, de ação, por isso que não pode contratar o menor aprendiz para o âmbito eleitoral. Porque acaba não tendo um curso de formação que tem essa duração para fins de contratação do aprendiz. O aprendiz, ele tem um caráter mais de durabilidade, né? Aí você vai ter uma campanha que dura pouquíssimo tempo, né? Enfim... Não é para esse programa. Exatamente. Ok. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos a oportunidade. Fica sempre aberto, viu? Quando a senhora tiver uma pauta, nos chame aí. Tá certo. Venha, se faça presente que a gente quer ajudar. Esse é o programa Rio Grande Movimento, prestando serviço, utilidade pública, né, para você também entender melhor, participar mais dentro das leis, conhecer mais e saber também dos seus direitos e os deveres. Nós continuamos no próximo bloco. Lilian, acho que a Lilian a Lilian está se aprontando lá, porque nós temos mais entrevistas aí. Depois dos comerciais você vai saber. Rapidinho nós estamos de volta. O Rio Grande em Movimento está de volta e eu convido você a deixar o teu comentário, a tua pergunta aí para a gente trazer imediatamente para os nossos convidados, porque é claro que estamos ao vivo no Facebook, ali, RDC TV Digital. Entra ali na live, coloca o teu comentário, a tua pergunta, até o teu bom dia aí para a gente. Conta como é que está aí na tua cidade, mas principalmente as tuas dúvidas sobre os assuntos que nós tratamos aqui. E o nosso assunto agora é saúde, mais especificamente doenças reumáticas, porque elas atingem mais de 85% dos idosos, são considerados um problema de saúde pública por várias razões que trataremos aqui. Para falar do assunto, também do evento que vai acontecer nesta semana em Gramado, nós recebemos aqui o presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, Ricardo Xavier, e também a Isabel Oliveira, que é presidente da Alureu. É isto, né? Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vindos. Vamos iniciar falando, então, deste evento, né? Porque a partir do dia 16... a gente vai ter a jornada Conesul de Reumatologia em Gramado, que é um grande evento que não está restrito só ao Rio Grande do Sul, bem pelo contrário, né? Não, na verdade é um evento que reúne os 3 estados do Sul. Ele ocorre a cada 2 anos, né? E é justamente o momento onde a gente tenta atualizar toda a classe médica e especialmente os especialistas, né, da reumatologia, os médicos reumatologistas, sobre os últimos desenvolvimentos em termos de ciência e de tratamento dos pacientes com as diversas doenças reumáticas. Uhum.
Ele vai até que dia? Do dia 16 ao dia 18, na cidade de Gramado, no Hotel Master. No Hotel Master, em Gramado. A partir de que horas, doutor? Ele vai começar na quinta-feira, às 8 horas, tem a cerimônia de abertura. E antes disso, nós vamos ter um evento que é a primeira vez até que está ocorrendo, que é o evento dos pacientes, que vai ocorrer no que a gente chama na fase pré-congresso, né? Antes do... Pois é, temos essa novidade. Essa já é a 21ª edição da jornada, né? Mas tem a novidade esse ano, que é a primeira vez que tem encontro de pacientes, né? Pacientes reumáticos. Tudo bom? Tudo bom. Isso, para nós foi uma honra esse convite. Nós já vínhamos aguardando há muito tempo essa aproximação com a sociedade, né? De trabalharmos essas informações direto com os pacientes. E vamos focar essas informações com a região ali de Gramado. Já fomos até lá fazer os convites pessoalmente às cidades vizinhas para convidar esse pessoal para participar deste evento lá. E vocês têm uma estimativa de participantes já? Sim, estamos com mais de 600 participantes, inclusive já fechamos as inscrições para médicos, porque realmente a procura superou a nossa expectativa. Certamente vão bater recordes aí dos últimos eventos, né, sobre o Cone Sul, da reumatologia, e estamos muito felizes com isso, né? Acho que tem havido vários realmente progressos na área da reumatologia. E esse vai ser o fórum onde a gente vai estar discutindo e também vamos estar apresentando trabalhos da região, né? Então tem uma série de teses, de mestrado, de doutorado, ciência produzida aqui nos 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde vai ter sessões específicas para isso. E realmente esse é o fórum, né? Onde ocorre a divulgação do que a gente está fazendo na nossa região, dentro da região e para o resto do país. E tem conferencistas internacionais também. Vamos ter 2 conferencistas internacionais. Um vai estar até falando um assunto que realmente está atingindo uma importância cada vez maior, que é a sarcopenia, né, que é a diminuição de massa muscular que ocorre. Ela pode ocorrer principalmente pela idade, né, com o desenvolvimento da idade, as pessoas depois dos 40, 50 anos começam a perder massa muscular. E isso tem um reflexo muito grande na saúde geral das pessoas. E os pacientes com doenças reumáticas, esse processo ainda é acelerado, tendo em vista que eles ficam mais imobilizados, com mais dificuldade de se movimentar pelas suas dores, né, e pelo acometimento das articulações. Então, eles desenvolvem mais sarcopenia. E isso não é um assunto que vinha sendo muito lidado entre os reumatologistas. Nós estamos trazendo um especialista na área, um pesquisador da Filadélfia, que vai estar justamente abordando isso e nos atualizando sobre esse tema. Perfeito. Vamos esclarecer bem, as doenças reumáticas abrangem muita coisa, né? Exatamente. Inclusive doenças, assim, de difícil diagnóstico, como fibromialgia, enfim. Quais são as doenças reumáticas, então? Bom, a reumatologia, ela já vem descrevendo várias doenças por vários séculos, né? Inclusive, a palavra reumatismo vem do grego, lá, quer dizer fluir, porque se acreditava que os reumatismos, as dores nas articulações, ocorriam porque fluidos ruins, né, derivavam do cérebro e se localizavam nas articulações. Inclusive, dos tipos de reumatismo, que é a gota, né, justamente vem essa ideia que a gota, né, é um fluido ruim que vem do cérebro e se deposita nas articulações. Claro que hoje a gente sabe que não é nada disso, mas o termo... que tempos atrás ninguém nem sabia o que era e agora já é bem comum, né, doutor? Sim, sim. Então, por exemplo, o termo ficou porque aquilo que se dizia que afeta as articulações como uma doença só, reumatismo, na verdade, a gente sabe que tem 200 causas, né? Sendo que a gota é apenas uma delas. E aí que é essa complexidade, que é a reumatologia, que vem se desenvolvendo, né? A cada ano que passa, novas afecções são identificadas pelo avanço até da genética e principalmente as formas de tratar, né? Basicamente, a gente pode, assim, até para orientar, né, o pessoal da audiência, existem alguns reumatismos que estão mais com uma característica degenerativa, tipo de desgaste, né? Que é aquele que a gente vê mais nos idosos, né? Como a artrose. E também as bursites, tendinites, as dores lombares, né? Então, é um tipo de reumatismo que ocorre mais por desgaste ou por excesso de carga sobre determinadas articulações que não estão preparadas para receber. Depois tem um outro tipo de reumatismo, que são mais aqueles inflamatórios, que tem uma característica mais grave, porque
porque eles destroem as articulações. Então, são inflamações crônicas que ocorrem nas articulações e acabam levando a deformidades e incapacitação física. Artrite reumatoide? A artrite reumatoide é o mais prevalente delas, acomete 1% da população, então, ou seja, é uma doença bastante frequente, né, em termos gerais. E se não tratada, ela realmente leva à incapacitação permanente da pessoa. Né? Certo. E ainda há outras, o lúpus, como é que aparece? Existe aí um outro grupo que são ainda mais próximo assim, da artrite reumatoide, tem as espondiloartrites, que entra a artrite psoriásica, espondilite anquilosante, não são termos, doenças tão conhecidas, mas são bastante prevalentes. E temos algumas que afetam o organismo de uma maneira bem geral. O lúpus eritematoso sistêmico é o melhor exemplo dele. Então, o lúpus é uma doença reumática que afeta as articulações, mas ela pode afetar qualquer parte do organismo, né? Desde o cérebro, coração, pulmão, rins, né? E por isso ela exige também uma atenção especial. E a fibromialgia? A fibromialgia seria um terceiro tipo de enfermidades, né? A fibromialgia é caracterizada mais por um processo de dor generalizada. Então, é mais uma doença de dor do que uma doença da articulação propriamente dita, dos músculos, mas a pessoa tem dor em todo o corpo, né? E isso vem justamente pelo diagnóstico que a gente precisa diferenciar se aquilo é uma artrite, se é uma artrose. Então, acaba sendo muito tratada pelo reumatologista, assim como pelos médicos de dor. Né? São mais de 200 mesmo? 200 tipos? De reumatismo, sim. Se me perguntasse há 5 anos atrás, eu diria, não, é mais de 100. Mas hoje nós já estamos atingindo essa faixa de 200, principalmente para o avanço da genética. Né? Então, aquilo que a gente dizia, não, isso aqui é uma doença só, uma artrite, né? A artrite reumatoide. Hoje já se considera praticamente como duas doenças separadas, uma soropositiva, outra seronegativa. E uma associada à outra também. Sim, e marcadores genéticos diferentes. Então, a gente viu que o perfil genético de uma doença é separado da outra. Provavelmente, por exemplo, o lúpus, o que a gente chama hoje de lúpus eritematoso sistêmico, a tendência no futuro é também se separar em diferentes doenças à medida que a gente vai entendendo melhor a fisiologia. O diagnóstico é muito difícil por tantas variedades e tantas particularidades. Evoluiu bastante nesse sentido? O que tem de novidade? Sim, o diagnóstico ainda é muito baseado nos sintomas e sinais que o paciente tem. Então, o médico reumatologista, ele tem que... leva tempo conversando com o paciente, né? Não são consultas curtas, em geral. Tem que fazer uma avaliação geral, né, do paciente, exame físico completo, né, porque ainda a história e o exame físico são os que nos traz mais informações. Mas certamente tem vários testes novos surgindo que nos ajudam a especificar algum desses 200 tipos de doenças que a gente tem que avaliar. Muita coisa. Vamos falar então um pouquinho com a Isabel. Qual é o teu caso, Isabel? Qual é o teu problema? Eu sou paciente de lúpus e SAF. SAF seria? SAF é a síndrome de anticorpo fosfolipídio. Primeiro eu descobri o lúpus sistêmico, eritematoso, e depois eu descobri a SAF, e a SAF eu fiquei a saber que eu nasci com ela. Então ela depois me trouxe muitas respostas de muitas perguntas que eu não tinha. Por exemplo, hoje, como em frente a uma instituição, que eu conheço várias pacientes com SAF também, eu sei que a maioria das mulheres que tem SAF aborta espontaneamente. Olha só. Então, eu lembro lá que quando... Eu tenho 2 filhos, tenho 2 netos, mas eu lembro que eu custei a ficar grávida. E o médico disse, não, você é muito jovem, né? Isso vai passar. E depois do segundo filho, eu quase ganhei ele de 5 para 6 meses. Tive que parar de trabalhar, fazer um tratamento, consegui segurar a gravidez. Mas hoje, lá... no dia a dia, que são 13 anos que eu fundei essa instituição e 18 anos como paciente, eu acompanho essa realidade que essas meninas jovens ali, de abortar espontaneamente e de muitas doenças que o doutor Ricardo falou, que às vezes um homem de 40 e poucos anos chegou lá, nós tivemos agora semana passada, que veio de Estância Velha, porque nós atendemos a região do Vale dos Sinos, mas como uma referência no Rio Grande do Sul como associação de lúpus. Quando eu comecei como uma associação de lúpus, que era o que eu conhecia, né? Na época era o lúpus. Mas depois a gente chegou a uma conclusão de que a maioria dos pacientes não tinha só uma doença. E começava por mim, que eu não tinha só uma. Tanto é que eu hoje, se me perguntarem, eu me preocupo mais com a SAF. Porque ela pode dar os derrames, isquemia, ela me deu,
um entupimento na aorta, na região da barriga, entupiu as pernas, fiquei quase 1 ano sem caminhar. E em função de tudo isso que acabou surgindo a ideia de fundar a associação. Para divulgar ainda e o médico disse que eu iria conviver com a doença. Pensei, bom, então eu vou ter que encarar, né? Ou ela vai me vencer, que é o que acontece com a doença. E são ou sintomas que podem ser confundidos com outras... Muitos confundidos. O lúpus, principalmente, se o médico não teve um contato com um paciente com lúpus na vida dele, ele vai investigar como, por exemplo, uma convulsão, o Dr. Xavier pode confirmar, uma anemia profunda, que também é um sintoma que alguns pacientes de lúpus têm. Nós tivemos pacientes na instituição que ganharam o diagnóstico de um médico e que estava com uma leucemia. Aí a gente conversou com o paciente e disse, não, você vai procurar o reumatologista. Ele vai provavelmente fazer os exames e a gente vai ouvir a palavra dele. De um médico que não tinha um convívio antes, que não tinha um conhecimento. E o que a instituição trabalha hoje? Essa oportunidade que a gente está tendo neste evento, a gente está achando muito bom, porque o nosso papel é levar a informação correta. Sempre tivemos o apoio da sociedade, todas as palestras que fazemos, a sociedade está junto, levar a informação correta para o paciente, o familiar. No momento que nós perdemos uma menina que era da nossa diretoria, que era uma menina muito próxima, que teve uma crise de lúpus, que tinha uma artrite reumatoide com todas as deformidades que ela já tinha, a gente percebeu que a família não conhecia a doença, não sabia que ela não estava fazendo o tratamento por muito tempo. Até onde que a família conhece, né? Então, essas oportunidades, como fazer esse evento para paciente, a gente já teve inscrição de médicos lá da região, que querem conhecer um pouco mais a doença para se chegar nesse diagnóstico quanto mais cedo, né? Para evitar as deformidades ou aquele tanto estrago que a doença pode fazer na vida desse paciente. Pois é, então essa associação da lúpus e outras doenças reumáticas, a qual tu está à frente, né? Vai estar presente lá no evento. Como é que vai ser a participação dessa associação e também esse encontro, né? De todos os pacientes? Sim, a Grupal, aqui de Porto Alegre, que é o grupo de pacientes reumáticos, acho que ela já foi o primeiro grupo criado no Brasil. Ela vai estar junto com nós lá também no evento. Nós temos uma inscrição que está sendo feita pelo e-mail lupusvecinos@terra.com.br lupusvecinos@terra.com.br. No Facebook também do Lupus Vecinos, né? O Alureucinos. Também estamos lá com um link que as pessoas podem fazer direto a inscrição. Eu não saberia te dizer todo ele detalhado, mas lá tá bem fácil, qualquer pessoa, ele tá aberto ao público, né, o convite. E lá vamos falar de artrite reumatoide. Vai ser o nosso palestrante, Dr. Clayton Brenol. O Dr. Ricardo Xavier vai ser um dos nossos palestrantes, vai falar sobre os medicamentos biológicos, né? Que é a revolução que tem aí hoje, que evita essas grandes deformidades que quando a gente recebe um paciente na instituição com as deformidades da doença, a gente vê, nossa, ela poderia ter chegado antes no tratamento, né? Vamos ter também a doutora Tatiana Tourinho, vai falar sobre espiritualidade, né? Qual a importância dela também para cada paciente. A parte da tarde nós já temos a presença da Secretaria Estadual de Saúde, que vai estar lá a Simone Amaral, que representa a CEPAF. Também já temos confirmado a presença do secretário de Saúde de Gramado. Vamos ter também a doutora Penélope, vai falar de, deixa eu ver... Artrite psoriásica. Artrite psoriásica. E o doutor Charles vai falar de espondilite anquilosante. E sobre fibromialgia vai falar a doutora Márcia Viana. Maravilha. Ela é médica, é psicóloga, é doutora. Ela fez um doutorado sobre fibromialgia. Ela trabalha lá na instituição com a gente. Tá certo. Doutor, com certeza um dos focos ali da jornada serão as inovações, né? As novidades, principalmente em questão de tratamento. O que o senhor já pode adiantar para a gente?
Não, acho que como a Isabel mencionou há pouco, né, a gente teve já há 15, 20 anos o desenvolvimento de uma nova classe de fármacos para tratar as doenças reumáticas, que são os chamados agentes biológicos. Sim. Né? Esses agentes biológicos são moléculas, proteínas, que são desenhadas justamente para tentar bloquear alguma das fases da resposta inflamatória que está acontecendo naquele paciente, né? Então, a resposta inflamatória, aquela inflamação, tem várias proteínas e citocinas, que a gente chama, que estão mantendo aquela inflamação. E hoje a gente tem como bloquear, alvejar diretamente várias dessas proteínas, né? Isso é o que a gente chama de terapia biológica. Algumas são anticorpos, né? Mesmo tipo de anticorpo que a gente faz contra um vírus que nos infecta, né? Hoje a gente consegue produzir de laboratório um anticorpo que vai bloquear um desses fatores que está mantendo aquela inflamação. E com isso, o que a gente viu é que a resposta é muito significativa nos pacientes. E se a gente começa a tratar esses pacientes cedo, numa fase inicial da doença, a gente consegue atingir níveis de remissão, né? Remissão, que é o termo de dizer assim, não, o paciente não sente nenhum sintoma de dor, nem limitação funcional, nada que atrapalhe a sua qualidade de vida, né? Então, essa remissão sustentada que a gente consegue tratando os pacientes cedo, realmente é uma coisa que, se falasse há 10 anos atrás ou 5 anos atrás, a gente diria, poxa, isso aí é um sonho, né? Hoje a gente já consegue atingir, né? E agora, na verdade, o que a gente vai estar discutindo o paciente começa a doença, ele é tratado precocemente, se coloca ele em remissão, se o paciente ficar 1, 2 anos em remissão, se a gente consegue até tirar o remédio e ele continuar bem. Então, essa é a nova fronte aí que a gente está investigando, e já tem vários exemplos, vários trabalhos que começam a surgir, mostrando que sim, tu consegue retirar e um percentual dos pacientes ficam sem sintomas, como se a doença tivesse curado. Nós, reumatologistas, sempre evitamos a palavra curar, porque o reumatismo nunca foi tido como uma doença curável, né? Mas hoje a gente já começa a ter exemplos em que se observa isso, né? Justamente reconhecendo precocemente, tratando efetivamente e acompanhando esse paciente. Então, a melhor maneira é tentar sempre reconhecer precocemente através de alguns sintomas e indo frequentemente ao médico, mas formas de prevenção é muito difícil dizer, né, doutor? Porque é uma infinidade de doenças. Não, mas tem algumas coisas que começam a surgir já, né? Muitas dessas doenças inflamatórias que eu mencionei, elas ocorrem por um distúrbio do sistema imune, né? São doenças autoimunes, né? E até a Isabel mencionava anteriormente, né, de pacientes terem, tem uma doença e tem mais de uma doença. É porque essas doenças autoimunes, elas caminham meio juntas entre si. Então, se tu tem tendência a ter uma, tu pode ter outra, e até tu pode ter familiares que tenham um outro tipo dessas doenças autoimunes. Isso ocorre por um desequilíbrio do sistema imune, né? O sistema imune simplesmente começa a reconhecer coisas que são nossas, que fazem parte do nosso organismo, como se fosse uma coisa estranha, e monta uma resposta e ataca aquele tecido, por exemplo, um rim, né? Um paciente com lúpus eritematoso sistêmico. E o que tem hoje para a gente tentar restabelecer? Uma primeira definição é que às vezes a gente consegue até identificar em fase tão precoce que a pessoa já tem os anticorpos, mas nem tem a doença ainda, né? Nem fez o dano no rim, né? E se assim identificar numa fase dessa, a gente pode tratar antes que ocorra qualquer dano significativo no rim. Então, isso é um dos avanços assim, que a gente tem a tentar divulgar. Do modo geral, assim, a gente sabe que as doenças autoimunes estão associadas com vários fatores ambientais. Tabagismo é um dos mais fortemente associados, né? Artrite reumatoide, por exemplo, quem fuma tem muita chance de ter artrite reumatoide, né? Deficiências de vitamina D é uma das coisas que se estuda bastante também, então a gente recomenda que as pessoas tenham dose em seus níveis de vitamina D e tenham níveis dentro da faixa normal de vitamina D, né? Atividade física regular, uma dieta equilibrada. Se estuda bastante também o ômega 3, né? O consumo de peixe parece também ter um fator... Auxilia no sistema imune, então a chamada dieta mediterrânea está sendo cada vez mais explorada. Então, uma série de fatores que a gente tem recomendado. Também bastante recente em relação à artrite reumatoide tem sido associada a má higiene dental. Olha então, só. a periodontite, né?
está associado à artrite reumatoide. Então, simplesmente ter uma boa higiene oral hoje é uma coisa que a gente está promovendo como podendo prevenir o início de uma doença como a artrite reumatoide. Não são só as doenças do coração, agora mais... Não, doenças articulares. Mas as articulares também dependem de uma boa higiene bucal. Exatamente. Que interessante. Vamos chamar por evento. Teria muito mais a perguntar aqui. A gente sabe que como eu iniciei falando ali, tomou uma importância de saúde pública muito maior ainda devido à incidência nos idosos, né? E a população idosa aqui no estado é muito grande, né, doutor? Então, isso é um fator... Certamente a gente vai haver aumento da prevalência dessas doenças, né? Apesar de sempre ter que dizer que ocorrem também em crianças, o lúpus, por exemplo, ocorre em mulheres jovens, né? E a dificuldade, às vezes, até de uma mulher jovem de aceitar a doença, aceitar que ela tem um reumatismo, né? Que é uma coisa dita de velhos, né? Mas certamente aqueles reumatismos tipo de desgaste são mais prevalentes no idoso, né? Para isso, a associação é bem importante, né? Para essas Com respostas. certeza, esse acolhimento, não só o paciente, né? Mas a família também em si, né? A nossa mais jovem lá tem 7 anos, tem artrite idiopática juvenil. É uma E acho que a mais velha deve ter 80 e poucos, então aí varia. O público maior é mulheres, né? Nas doenças reumáticas, a maioria são mulheres, mas a gente tem homens também. É o público, né, doutor? Tem jovens. Tem jovens também. Chama até mais de homem, mas a maior parte das doenças, essas autoimunes, elas são mais prevalentes nas mulheres, né? Tá certo, então. Vamos fazer o convite, então, para o evento, por favor, doutor. Então, a nossa 21ª jornada Cone Sul de Reumatologia, que vai estar ocorrendo no Hotel Master, em Gramado. As inscrições estão encerradas, né? Mas todos os colegas que quiserem comparecer ao redor, ou ter contato com os médicos, ou fazerem perguntas, nós vamos estar por lá, de 16 a 18 de agosto, né? Iniciando essa quinta-feira. E também tem o site, né, para o pessoal se informar também após o evento e durante, né, o Certamente, evento. tem o site da www.eventos.com.br/Cone Sul 2018. Então lá consta toda a programação científica, toda a listagem de todos os profissionais e palestrantes convidados. E certamente no site da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul e na Sociedade Brasileira de Reumatologia, muita informação sobre essas doenças podem ser encontradas. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Dr. Ricardo Xavier, presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Sul, e também a Isabel Oliveira, presidente da Associação de Lúpus e outras doenças reumáticas. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas antes, Forcolém, o que teremos daqui a pouco? Pois é, o Brasil é campeoníssimo em assassinatos no mundo. São mais de 63 mil só esse ano. Nós vamos falar sobre isso. Já está comigo aqui Sandro Menezes, especialista em segurança, depois do intervalo comercial. Muito bem, estamos de volta aqui no Rio Grande Movimento. Agora são já 1 minuto para o meio-dia, né? Falta 1 minuto apenas para o meio-dia. Vamos falar sobre violência aqui. O Brasil é campeoníssimo em mortes por assassinato, mais de 63 mil mortes só neste ano. Sempre essa é a média, está sendo essa média aí nos últimos 3 anos, 60 mil mortes por ano, né? Tomara que até o final do ano não cheguemos a 70 mil, né? Mas esse fato, por uma série de situações, entre elas, o que a gente já debateu aqui, esse famigerado desarmamento que não desarmou bandido jamais, né? Jamais bandido aqui ficou desarmado. E essa tese de que o cidadão de bem, que tem um CPF, que tem um registro federal e que poderia ter um porte, vai puxar arma para brigar no trânsito, sabendo que vai responder, depois essa tese ela é só para contar a história e justificar o injustificável, né? Sandro Menezes, bom dia ainda, porque não almoçamos, né? Estamos com fome, né? Estamos com fome já. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos falar até de migração aqui, né? De crime. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu cheguei bem na tomada ali do morro, do Complexo do Alemão, porque todo mundo confunde o complexo com o Morro do Alemão, né? É um complexo. Morro é a Vila Brasília. E ali
esses elementos eles se evadiram, porque foi todo anunciado toda aquela ação para a implantação de UPP. E a primeira coisa que eu pensei, cara, quando eu olhei aquele negócio, eu digo, gente, se esses caras não vão poder trabalhar lá no complexo, não vão poder trabalhar na Rocinha, eles vão migrar. Com certeza. O que aconteceu? Lá do outro lado da ponte, que era calmo, Niterói, a cidade de sorriso, uma cidade maravilhosa, São Gonçalo, que tinha a sua violência, simplesmente triplicou a violência. Caiu aqui o meu. Triplicou a violência, assassinatos, assim começaram. Niterói, que fechou um ano com 49 assassinatos, 500 mil habitantes, é relativamente tranquilo. E você pegar esses assassinatos, a maioria estavam ligadas a pessoas com passagens pela polícia. Simplesmente, no primeiro ano depois da tomada dos UPPs, foi para 280 mortes ano. Veja o que aumentou. Então, assim, o Brasil, ele é muito politiqueiro na segurança, né? Ele não é teca. Com certeza. Essa eu acho que é a ferida, né? Enquanto ele for politicado e não politizado, eu acho que nós vamos sofrer muito com isso. Nós estávamos falando anteriormente ali, principalmente essa questão migratória. O delinquente, ele é integrado, né? Então, eu acho que para a gente começar esse bate-papo aí, a gente fala muito em integração, e houve aí um plano nacional novo para integrar. Eu acho que a integração pessoalizada já existe há muitos anos. Ela foi instituída porque nós estamos às margens de uma eleição. Sim. E esse assunto vem agora em tese, também em detrimento desse case que é a nossa eleição. Porque assim, não está dando mais. Nós vivemos num semiaberto e o delinquente vive na rua. Então, nós estamos à mercê do crime diuturnamente. E eu acho que esse aumento absurdo, uma das situações é a banalização da vida, porque esses delinquentes são, eu chamo de microdelinquentes, porque são menores que são aliciados pelo crime, e aí vem alguns órgãos dizendo que são de direitos humanos, eu chamo que são direitos dos humanos, porque eles mesmos protegem e tiram o limite que deveria ser dado dentro do que nós chamamos de educação, que eu acho que isso não tem como tu formatar de outra maneira. Educação é educação e ponto, é limite, é regra, é norma, é procedimento, e esses jovens estão desregrados. E nós somos a vítima do dia a dia. Quem vai trabalhar, quem vai estudar, quem está no mercado como um todo. Eu acho que nós estamos à mercê da delinquência em detrimento da permissividade, da impunidade e de pessoas que estão ligadas a esses institutos, que as respeito pela sua enorme inteligência, mas eu acho que segurança pública, segurança privada, segurança qualquer ela que seja, não se faz com romantismo e nem se educa com romantismo. Sim, sim. Não, a educação vem, lógico, né? Nós não vamos puxar aquela educação dos pais. Não. A minha mãe puxava um relho rapidão, né? E resolvia, até porque trabalhava muito, mãe solteira, tinha que resolver na cinta às vezes as coisas, né? Então hoje nós temos uma oportunidade, até porque as crianças desde cedo acessam o computador, acessam o mundo, né? Então é óbvio que é outro tipo de educação, nós não precisamos usar tanto da violência, mas nós temos que usar da firmeza, né? E hoje muito mais a criança olha o exemplo do pai. Ela olha para o pai, ela olha para a mãe e diz, ele quer me dar moral, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro, entende? Então tem que ser uma coisa, e o que eu estou vendo são os próprios pais perdendo aquela autoridade. O pai, aquela presença masculina, que era a presença da autoridade, não tirando a autoridade da mãe, que tem, mas daqui a pouco, eu vou chamar teu pai, vou falar com o teu pai sobre isso, né? Porque também os casais têm que se combinar, não adianta a mãe colocar de castigo, dar um castigo, o pai, não, meu filhinho, você... E fala na frente do filho, né, você foi demais, ou vice-versa, né? É o início de tudo. Eu acho que o início do desregramento é quando tu desmantela a família como um todo. Mas a família não é desmantelada muitas vezes, quando as pessoas acham que é numa separação. Ontem, Dia dos Pais, né? Acho que nós podemos até suscitar aqui várias mães que são pais. A minha é. Né? São mães que são pais. Mães solteiras. E pais que não são pais. Então, quando a gente fala dessa presença masculina, é alguém que possa ser a referência do que vai determinar, sim, a palavra é determinar a regra. Porque a criança, até uma certa idade, ela tem que ser determinada a fazer a coisa certa. Sim. Porque senão ela perde a noção. E hoje perdeu-se a noção. E, pessoal, a escola, ela não vai educar teu filho.
A escola vai trazer um ensinamento, né? A educação tem que vir de casa, né? E hoje eles estão no mercado de trabalho, a gente nota isso é triste. Pessoas que têm empresas, têm familiares que têm empresa, é muito difícil lidar com a geração Z. São extremamente inteligentes, mas só que eles não têm a rusticidade, são muito frágeis, eles não conseguem lidar com o não. É muito difícil. E esse não os leva, muitas vezes, para a vida do crime. Pode ser um microcrime, mas leva. Sim. E qual é o exemplo? O exemplo é o que não dá nada. Se eu não tenho punição, não tem problema algum. Ontem eu tenho um programa de rádio, eu até estava falando ontem ao vivo, no Dia dos Pais, né? Você quer eu indiquei 3 locais, assim, que você pode colocar os seus filhos para ajudar até nessa busca da firmeza, da disciplina. Um é o escotismo, né? Eu fui escoteiro e a gente aprende lá a firmeza das coisas, ser disciplinado, porque se você não for disciplinado, você pode ganhar punição até de sair do escotismo e não frequentá-lo mais, né? Outra é o esporte coletivo, né? Porque você... Não adianta, eu joguei vôlei dentro o treinador era assim, se você não tinha disciplina, você estava fora, né? Se você não tinha trabalho de coletividade, você estava fora. E outro são as invernadas gaudérias, né? Que ali a família tá reunida, são as músicas, é uma disciplina também de dança, de tudo. Eu acho que são... Mas assim... Obviamente, nós estamos falando de segurança e estamos começando lá na família, né? Mas é a base, né, Flamengo? Se não falar, nós já estamos errados, eu acho, porque esses Você acha que tudo isso aí é o efeito dessa permissividade que teve todo esse momento? Com certeza, é uma libertinagem descabida, porque eu não vou aqui falar de política e nem de opções, mas assim, todos os decágoros do inferno escreveram para que a gente pudesse não ter regras, e quem não tem regra não produz. Um ser humano improdutivo, infelizmente, digamos assim, ele tem o adágio de vagabundo. Se não produzir, ele não vai, dentro da sociedade, ele não vai ter funcionabilidade. Se tu não tiver uma condição produtiva, produzir algo sólido, de uma regra de sociedade. Não tem como. Nós não podemos viver num ilusionismo onde tudo pode, onde todo mundo vai me dar alguma coisa, que eu sou um coitado, impetrado a doutrina do coitadismo, da bandida idolatria, e todo mundo é coitadinho, até virar vítima. Daí quando vira vítima, nossa senhora, é mesmo, se revolta. Né? Vamos repensar, eu acho que não. Se revolta com o sistema. Com certeza. Tem uma candidata a governo do estado do Rio de Janeiro lá, que inclusive é gaúcha, parece a moça, ela defende que tem um momento que se pode roubar. Você já viu esse vídeo? Eu vi. A mocinha lá? Eu não sei. Eu acho que tem um acerto dentro do roubo, porque essa sociedade que impõe o consumismo, então, cara, pelo amor de Deus, isso, só por um pensamento desse ela devia ser barrada já, não é, cara? Pelo amor de Deus, mas tia, tu não viu aí, tem um cidadão que estava falando que o cara roubar o celular é um crime de menor poder ofensivo. Mas pelo amor, eu trabalhei para ter meu celular. Menor poder ofensivo, eu não vou ser aqui, nós estamos ao vivo. Para mim não existe isso. O que é meu, eu trabalhei, é meu. E eu não vou querer que tu me tire de mim em hipótese alguma. E também foi aquela situação, o não reaja, né? A palavra não reaja, ela veio lavando o nosso cérebro há algum tempo e nós perdemos muitas vezes condição reativa até mesmo de profissionais de segurança pública, de segurança privada, nas formações. E aí nós começamos a perder vidas. Porque, pessoal, dentro da legalidade, vamos reagir sim. Por que a delinquência tomou tanto vulto? Tu imagina, teve uma rede de TV, na época, tu deve lembrar, a política não reaja, pelo amor de Deus, o que é agir? Tem que ser preventivo, obviamente, e aquele que tem uma condição técnica, reaja sim. Condição técnica, né? Entendeu? Com certeza, e psicológica, obviamente, sim. Sempre, mas essa postura de tornar nós, a América Latina toda, num povo extremamente passivo, que aceita Vídeo Venezuela. Da delinquência. Por favor. Os delinquentes tomaram o poder. Tomaram conta. E hoje, pessoal, vai ser muito difícil. Essas facções que tomaram o nosso estado de forma agressiva, que espelhadas, e tu veio do Rio, tu sabe, tu veio de São Paulo, aos moldes de PCC, de Comando Vermelho, espelhados aos grandes crimes mexicanos, os caras fazem crimes brutais, eles ditam regras, eles estircam partes do corpo. Vou te contar outra que... Primeira semana eu fui primeiro para a emissora do SBT, lá no SBT Rio. A primeira semana de equipe, né?
tinha que fazer uma matéria no Morro dos Macacos, onde uma senhora estava 3 anos numa cama, era saúde, e ela precisava de uma cirurgia, e nós vimos fazer uma matéria para cobradas, né? Pois a minha repórter, a minha produtora, primeiro lá ligando e negociando, falando com o presidente da associação, mas eu não me liguei no assunto. Quando a minha repórter depois voltou contando que ela chegou lá e o chefe do tráfico parou ela. Vem cá, você vai aonde? Não, eu vou lá, mas quem é que deu ordem? Quem é que deu autorização? Não, nós ligamos o presidente, porque lá no Rio de Janeiro, o presidente da associação faz a ponte com o movimento, que eles chamam. Uhum. E aí ele autoriza. Como não tinha o contato, não tinha acertado direito o contato com o chefe do tráfico, ele complicou, mas depois ele liberou. Ele viu que a saúde foi junto, com um batalhão de cara para ver se era saúde mesmo que ela só ia falar, e depois aplaudiu. Não, tá legal, parabéns aí, coitada, essa mulher faz 3 anos que não... Cara, para mim foi um impacto, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente não estava acostumado a negociar dentro da comunidade para entrar com uma reportagem. Nós entramos ou não dá para entrar, mas negociar com um bandido é uma coisa já... Então veja que ponto nós chegamos. No Rio de Janeiro é uma guerra civil, é um negócio fora do comum. E o pessoal diz que não, né? E aí nós tivemos essa semana, ontem recebemos aí um vídeo de um tiroteio na Vila Maria aí, em Porto Alegre, aos moldes do Rio de Janeiro. Então nós estamos recebendo essa onda. Sim, já faz tempo. Né? Ela é gradativa, ela vem em gotas homeopáticas e a sociedade tem uma certa aceitação assustadora. E o que me preocupa não é somente a sociedade, o que me preocupa é esses gestores públicos, aceitarem isso. Será que eles não estão vendo que é um câncer? Mas parece aquele cara que ele produz o remédio do câncer e ele ganha muita grana com ele, mas só que ele não pensa, será que o filho dele pode morrer de câncer? Ou familiar, porque eles têm que gostar de alguém, esses caras aí. De alguém eles têm que gostar. Mas e por que a sociedade está à mercê se os gestores públicos estão vendo, estão assistindo? Nós estamos perdendo vidas dioturnamente nas mãos de delinquentes. Aí claro que aquela velha política assim, ó, bandido bom, bandido morto. Tá, cara. E quantos inocentes morrem em detrimento dessa guerra, dessas facções? Vem cá, me diz uma coisa, você dá curso tático, de ação tática para a polícia também, né? Também. Temos essa oportunidade também. Fui oriundo do batalhão de choque de 1990, 91, no estado do Rio Grande do Sul. Tenho o maior carinho pela corporação, pelas corporações de segurança do estado, né? E também das empresas privadas, que a gente dá bastante curso e treinamento. E a gente vê a necessidade. Qual é o treinamento específico que você dá? Né? Nós trabalhamos primeiro a questão mental e a questão da equipe de alto desempenho, para poder formar naquele profissional a condição de discernimento reativo, de neutralização de ameaça. Porque a partir daí o homem consegue ir para a rua, consegue vender a sua imagem, porque segurança é um produto. Uhum. E onde esse delinquente consegue notar e ter a percepção que ele bem treinado, bem capacitado, ele consegue evitar de ter que reagir. Mas se ele tiver que reagir, ele vai neutralizar a ameaça, sim. É a mesma coisa que o próprio pelotão de operações especiais, o APATRES, ou as Patamos, elas são um marketing. Sim. Porque o vagabundo que vê aqueles camuflados e vê aquela patamo de elementos ali fortemente armados, ele sabe que aquela ação tática é diferente. Com certeza. E que o poder de resposta vai bater de mais frente, técnico. Se bater de frente, ele vai tombar. Então, assim, também tem um marketing pro lado deles. E aquele vai ver os camuflados não dá para meter. Mesma coisa no Rio, né? Os caras olham, tá subindo o bope aí, agora vai pegar o bicho, entendeu? Então, assim, eles têm essa visão de que eles sabem que o homem mais preparado, o combate é diferente. Subiu o choque, subiu o bope, vai lá. Sandro, o que tu acha, para finalizar, o que tu acha aí, agora nós temos eleição, os candidatos todos virão, né? Sem falar em nenhum candidato específico, que não podemos, obviamente, mas os candidatos todos virão com a mágica, né? Porque os candidatos, na maioria das vezes, usam a segurança pública para se elegerem. E depois... Esquecem da mesma, ela é jogada. O que o cidadão pode observar, então, no candidato que vai pedir o voto tanto para governo quanto para presidente ou até o deputado, porque o deputado faz lei, né? Com certeza. Os deputados, pessoal, aqui, ó, a gente já viu, a gente sofreu muito, a gente está sofrendo, né? Eu sou da sociedade também, eu dou treinamento, mas eu estou na rua todos os dias. Todos os meus filhos já foram vítimas, todos, inclusive, eu te falei, saída de banco, sequestro, roubo de celular, ameaça, minha esposa foi vítima, todos foram vítimas já, entendeu? Eu já fui vítima, reagi, e eles não conseguiram levar. Mas assim, ó, escolham pessoas que não tenham fórmulas mágicas, escolham pessoas que não venham com romantismo, porque delinquente conhece uma leitura só, a resposta.
A resposta e neutralização de ameaça. Pessoal, não adianta vir com um papinho que vai conversar, que vai mediar. Pessoal, isso aí já passou. Isso aí já passou e faz tempo. Nós já estamos sofrendo. Pô, eu tô com 50 anos agora, pessoal, e eu vi muita coisa nesse meu país. Eu só peço que vocês saibam escolher a pessoa que vai conseguir juntar seres humanos do bem e de bem para neutralizar ameaças. Que nós possamos ter uma condição reativa, sim, e que o cidadão de bem possa ter a condição de reagir e proteger a sua vida e o seu patrimônio e, quiçá, proteger a vida de terceiros também. Porque, pessoal, uma pessoa bem treinada, capacitada, ela vai ter a condição de neutralizar. Porque o delinquente hoje, ele sabe que é uma barbada. Ele sabe que ele vai chegar lá e não vai ter nada contra ele. E o pior de tudo, que ele sabe que muitas vezes a força pública chega e aquele profissional da força pública, muitas vezes, não que negligencie, mas ele vem temoroso à resposta que ele vai ter do próprio Estado que ele serve. E a sociedade, muitas vezes, que o vê trabalhando, ainda consegue o criticá-lo de forma pejorativa, em detrimento dessa legislação branda que temos, né, com a delinquência. O que você está falando, a resposta, o vagabundo também, o bandido, ele também não tem resposta do Estado, ele não tem punição, ele não tem... É tudo permissivo. Hoje tudo... Porque tá lotado, não vamos colocar ele lá no presídio, é porque isso, porque aquilo. Tem a lei de execuções penais, que é a que gerencia a cana dele, né? A prisão dele. E que se ele se comportar também, ele tem, quer dizer, ele mata alguém, depois se comporta dentro do presídio e fica menos tempo do que ele deveria. Então, todas essas questões é preciso evoluir, né, no país. E outra coisa... né? Essa questão de gênero, essa questão de raças que jogam um contra o outro, isso é balela. Cidadão de bem, não independente da cor de pele, é cidadão de bem. Jovem, independente da cor de pele, e merece oportunidade. Jovem pobre, não tem cor, é pobre. Todos eles merecem uma ação do Estado para que possam ter suas oportunidades, que possam estudar, que possam completar suas classes e serem cidadãos de bem. Eu vi essa semana um desabafo de um americano negro, né, falando no estado de Illinois, não sei qual é a cidade lá que deu uma morte de jovens negros e tal, e aí ele foi para a tribuna lá que os caras estavam querendo proibir armas para os cidadãos. Ele dizia: eu sou negro, trabalho, nunca me envolvi em confusão nenhuma. Vocês vão ver, esses rapazes que estavam aí, dependente da raça, estavam envolvidos em um monte de coisa. Então, assim, respeito o cidadão de bem. O cidadão de bem não tem cor, não tem raça. Nós queremos a nossa... Então, essa coisa tem que evoluir também, né? Nós temos que exigir os nossos direitos como cidadãos, independente dessa questão de gênero e cor. E juntos, né? E juntos, porque o crime é unido, pessoal. Nós temos um inimigo comum, o crime. É verdade. O crime é unido, verdade. O crime, ele se une. Onde ele chegar, ele chega bem. Os chamados governos paralelos, né? Com certeza. Então tá bem. Sandro Menezes, você vai dar curso agora no Rio de Janeiro, né? A gente vai estar junto lá. Nós estamos indo pro BOP hoje. Nós chegamos lá amanhã Eu não vou dar um curso lá, nós vamos ter um bate-papo com o pessoal. Na verdade, eu sou um dos gestores de treinamento da Condor, também não letais. O meu colega vai estar dando aula, inclusive acho que tu conhece ele. Ele estava no ônibus 174 naquela ocorrência. E eu vou estar junto com ele lá. A princípio também vou estar junto nessa instrução, né? Mas não sou o responsável da instrução. Estarei junto na instrução. Por isso que eu estou dizendo que não vou dar curso, porque é feio o cara dizer que vai dar, né? Eu vou estar dando o curso junto com o Soares lá. Mas a gente vai estar lá nessa oportunidade, né? E levando um pouco aí da nossa expertise aqui, né? Do trabalho. E a gente vai estar também, ô Forcolen, que eu acho que é uma coisa legal da gente falar sobre essa guerra assimétrica, né? Porque hoje em dia a gente está morrendo na curta distância, no treinamento, seja tu dentro do carro, quando tu vai ser vitimado, seja tu dentro da tua residência, como tu mesmo comentou. Tem um treinamento para o cidadão, mesmo que ele não possa portar arma, de ele pelo menos ter uma ação preventiva. Sim, com de identificar um perigo e de repente não entrar naquela rua, não fazer. Eu brinco muito com a dona Ida, né? A dona Ida é aquela gringa querida, né, do interior. Aí a gente chama ela de identifica, decide e age. Então, o poder de identificação do cidadão. E a gente também trabalha com essa termologia dentro da segurança pública, dentro da segurança privada. A gente trabalha muito com isso. E a gente leva, né, esses cases para o todo e a gente consegue mudar muito assim, o poder de percepção. E esse case da assimetria dos confrontos dentro do país, da América Latina, eu estou levando lá para uma grande feira em Israel esse ano. Nós estamos indo lá agora em novembro e a gente vai levar um grupo de gestores, né, para lá e vai poder falar um pouquinho sobre a nossa violência e o que vocês aí acham que tem de violência lá. Pessoal, lá se respeita muito a vida.
A gente é cultural, né? Eles têm o problema deles lá, um problema cultural, mas lá tu anda a hora que tu quiser na rua. É bem diferente. Ok, Sandro, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí. Agora a Lilian vai trazer no próximo bloco mais uma entrevista. Boa tarde. Valeu. Forcolém, tem um projeto itinerante que vai levar a cultura ambiental gratuita para muitas escolas, não só aqui do Rio Grande do Sul, para outros estados também. A gente vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho, nosso convidado já está aqui com a gente, mas é rapidinho depois do intervalo, não sai daí. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, aqui na tua RDC TV. Estamos ao vivo lá no Facebook, hein? Deixa o teu recado, deixa a tua pergunta aqui para os entrevistados, a tua dúvida, o teu bom dia. Fala aí como é que tá na tua cidade, no teu bairro. A gente traz aqui para o ar. E agora o nosso assunto é meio ambiente, a educação. É um projeto itinerante que vai levar a cultura ambiental gratuita para dezenas de escolas aqui no Rio Grande do Sul e em outros 2 estados. O diretor desse projeto está aqui com a gente, é o Ayrton Soares, diretor e também idealizador desse projeto. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Bom, vamos contar então do que consta o projeto. A gente sabe que ele é bem amplo, né? Mas vai ter um ônibus itinerante aí. Esse projeto é itinerante através de um ônibus adaptado, né? Vamos contar como é que é esse ônibus, por onde é que ele anda. Perfeito. O projeto se chama João Ambiente e é um projeto de educação ambiental para estudantes de escolas públicas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O projeto nasceu no momento que eu tive contato com o conteúdo que estava sendo ministrado para as crianças em termos de sustentabilidade e meio ambiente e notei que era um conteúdo muito pouco atrativo em termos de linguagem, em termos de visual. Ou seja, as crianças estavam aprendendo sustentabilidade no livro, lendo no branco, no preto. E aí a ideia foi que a gente conseguisse construir uma ferramenta que pudesse ser atrativa em todos os momentos, ou seja, ele é uma animação que é o João Ambiente e a Tartaruga Teca. Eles têm um game onde eles conhecem e apresentam a família modelo, que é uma família que apresenta atitudes e ações de sustentabilidade, ações cotidianas, diárias, que qualquer um pode fazer na sua casa. Por exemplo, a gente mostra que se numa casa de 5 pessoas o João Ambiente da casa convencer a todos a fazer xixi no banho, são 5 descargas a menos por dia. No final do ano, a família economiza o equivalente a 1,5 conta de água. Ou seja, sustentabilidade é um bom negócio, gera lucro além de gerar uma preservação ambiental. A gente também ensina para as crianças que se eles tirarem todos os aparelhos da tomada, tu tem uma economia de 20% da tua conta de luz. Então, peraí, antes da gente detalhar bem o que as crianças vão aprender, vamos falar como é que é esse ônibus. A gente está vendo ali algumas fotos. Esse é o ônibus que está circulando? Exatamente, esse é o ônibus do João Ambiente, é um ônibus customizado para cinema. Ele vai para 10 cidades do Rio Grande do Sul, são mais ou menos 200 escolas, são 10 mil estudantes participantes, mas mais do que os 10 mil, são 10 mil famílias que passam a participar do projeto, porque o estudante, ele se torna o João Ambiente da casa dele. Então, ele tem a missão de ensinar para o resto da família ações de sustentabilidade ambiental. Ali tem mais fotos. Como é que funciona, assim? Vamos contar. Por exemplo, vocês planejam, agora vocês vão para... Quais são os 10 municípios aí? O ônibus... Porto Alegre já foi contemplado? Hoje, inclusive, o ônibus está numa escola estadual para crianças especiais. Está lá passando o filme do João Ambiente, as crianças estão adorando, cidade? Eu recebi há pouco. Ele está agora em Porto Alegre, depois ele vai para Triunfo, Nova Santa Rita, Caxias do Sul, Rio Grande e Pelotas. Nessa sequência de datas. Né? Ele vai para escolas estaduais e municipais, as escolas recebem um agendamento prévio, então elas podem se preparar para a recepção do ônibus e depois que o ônibus vai embora, o projeto continua, porque a escola continua desenvolvendo ações com o tema da sustentabilidade. Tá. Né?
E como é que funciona? O ônibus chega lá na escola, os alunos sobem ali. Estaciona, são 40 lugares, então são turmas de 40 crianças que acessam o ônibus, assistem o filme do João Ambiente, que está disponível para qualquer pessoa gratuitamente no site também. É joaoambiente.com.br, qualquer pessoa pode assistir e aprender. As crianças aprendem no ônibus, voltam para a escola, para a sala de aula e começam a desenvolver ações. Desde artesanato, com objetos que já foram usados em casa, com compotas, com livros, até redações, desenhos, enfim, uma infinidade de ações com hoje o tema é a sustentabilidade e o meio ambiente. Certo. Bom, esse projeto ele teve apoio do Ministério da Cultura, né, da Secretaria da Cultura do Estado. Tu idealizou ele através de que instituição? Na verdade, a gente tem que, sim, comentar e ressaltar a importância das leis de incentivo à cultura. O projeto ele é todo feito através das leis de incentivo à cultura. Lei Rouanet. Primeiro a Rouanet em nível federal e ele também tem a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura Estadual. São empresas privadas que destinaram 4% do imposto de renda delas para que o projeto seja 100% gratuito para todo mundo. Todas as escolas recebem o filme, todas as crianças assistem o filme e o filme também vai para a TV, para o cinema, para a internet, para a TV a cabo, tudo de graça. Então, a gente às vezes fala, o Brasil tem muitos problemas, realmente tem muitos problemas, mas a gente tem que valorizar que as leis de incentivo à cultura são uma ferramenta fantástica e indispensável para a cultura, para as pessoas de baixa renda, porque essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de ter acesso a conteúdo de qualidade. E foi nisso que a gente, quando fez o projeto, se baseou. Hoje a gente tem um projeto que tem uma qualidade que não fica devendo a nenhum outro projeto, seja ele nacional ou internacional, seja ele de uma grande TV ou de uma TV a cabo. Mas ele foi criado onde? Ele foi criado aqui em Porto Alegre. A gente tem equipe de ilustração de Pelotas, de São Paulo, tem animador de São Paulo, mas 99% de todos os profissionais envolvidos são aqui de Porto Alegre. Mas as filmagens... É um grupo independente? Não, eu sou diretor de uma produtora, que é a CDI Filmes. Isso, a CDI Filmes, que faz filmes, documentários, especializado em documentários, faz vídeo empresa, que é o famoso vídeo institucional das empresas, mas que vem se focando muito na questão da sustentabilidade. Esse é o nosso segundo projeto na área de meio ambiente e sustentabilidade. No primeiro, a gente fez o CID Sementinha, que foi premiado pelo Ministério da Educação e do Meio Ambiente. Ele foi distribuído para 4.000 escolas no Brasil inteiro. E agora a gente tem o João Ambiente também, que a nossa ideia é distribuir para o maior número possível de crianças e estudantes do Brasil. Vamos contar um pouquinho do filme, então, qual é o tempo de duração dele e contar sobre o João Ambiente. Perfeito. São duas versões. Tem uma versão de 52 minutos que ainda não foi lançada, que vai ser lançada no cinema e depois na TV a cabo. Olha que legal. E tem a versão de 15 minutos, que é a versão itinerante do ônibus, que já está disponível para qualquer pessoa, que nem eu falei do site, e que mostra e apresenta o João Ambiente, que é um João de barro, que constrói casas sustentáveis, com a sua amiga Teca, que é uma tartaruga que também vive numa casa sustentável, no caso ela leva a casa junto, que vão conhecer, através da família modelo, ações e atitudes cotidianas para a gente ter uma preservação ambiental e também uma questão de sustentabilidade financeira. Então, a gente ensina várias atitudes, várias ações que qualquer um pode fazer. Por exemplo, se a gente aprender que a gente não deve jogar o óleo, o azeite usado na pia, que se a gente deve botar ele num pote de vidro e depois despachar no lixo, cada xícara de óleo contamina 25.000 litros de água. Então, pensem todos vocês o que é preciso para a gente, de tão pouco, uma ação tão pequena, que é só não botar no ralo, representa em termos de água potável. Cada um de nós que fizer isso vai estar economizando, vai estar deixando de poluir 25.000 litros de água. A gente ensina também que se as pessoas se acostumarem a lavar os automóveis com o balde, a cada 5 minutos são mais de 250 litros de água potável indo pelo ralo, literalmente. Então, a gente deve pensar que a água é um bem finito, ela vai acabar.
E se a gente não tomar atitudes rígidas, se a gente não tomar atitudes que sejam, como é que eu vou te dizer assim, agora, a gente não pode ficar só falando do meio ambiente, a gente tem que começar a agir agora. E é isso que o filme propõe, que cada um se torne o João Ambiente da sua casa e que cada um tenha essas ações, replique essas ações, ensine as ações para os amigos, para os parentes, para os vizinhos, para que a gente consiga ter uma casa mais sustentável, uma cidade mais sustentável e deixar um legado mais sustentável para os nossos filhos. Porque eu sempre digo, as pessoas não se dão conta porque hoje a coisa ainda está bem, mas o que vai ser daqui a 20, 30 anos para os nossos filhos, daqui a 50, 60 anos para os nossos netos? Se a gente continuar poluindo sem controle, a gente vai deixar um mundo muito pior para eles. E eu acredito que a nossa missão seja exatamente o contrário, seja procurar deixar um mundo mais sustentável para os nossos filhos e netos. Que maravilha! Então, João Ambiente construindo uma casa sustentável para todos nós, uma produção da CDI Filmes, com texto da escritora Paula Teitelbaum, né? Vai estar aí percorrendo várias cidades aqui do estado, também vai para Santa Catarina, vai para São Paulo, ou seja, vai se expandir aí para todo o país. Muito bacana levar esse projeto, saber que ele foi criado aqui, é um grande orgulho para todos nós. Eu peço que tu divulgue se tem algum site ou algum contato até da produtora para o pessoal que se interessar também em levar os teus projetos, né, para escolas e enfim. Perfeito. Eu que quero agradecer a oportunidade de ter um espaço e poder mostrar que existem coisas boas sendo feitas através da Lei da Cultura. O site é www.joaoambiente.com.br. No site a gente tem a versão de 15 minutos que os estudantes estão assistindo. Tem informações, tem dicas, tem tabelas de decomposição de produtos. Enfim, tem todo um universo de meio ambiente e sustentabilidade e é tudo gratuito. Qualquer pessoa de qualquer idade pode acessar e se tornar o João Ambiente da casa dela. Maravilha. E o pessoal também pode recorrer a vocês para levar esse projeto. Com certeza. Muito obrigada e sucesso para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem esporte, daqui a pouquinho tem mais notícias, entrevistas para você, não sai daí. O Rio Grande Movimento está de volta com uma notícia triste que amanhecemos hoje aqui no estado. A morte de César Busato. Faleceu nessa madrugada aqui em Porto Alegre o ex-deputado e ex-secretário estadual César Busato, ele que tinha 66 anos, foi vítima de um câncer de próstata. Busato era economista, atuou nos governos estaduais de Antônio Brito e de Ieda Cruzius, os governadores, além das prefeituras municipais de Santa Maria e de Porto Alegre. César Busato deixa a mulher e 2 filhos, sendo que um deles é o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Leonardo Busato. O velório começou agora há pouco, por volta do meio-dia, na Assembleia Legislativa, aberto ao público, e a cremação deve ocorrer nessa noite no Crematório Metropolitano de Porto Alegre. Nossos pêsames aí à família Busato, né, que perde César Busato. Vamos falar agora de futebol, por isso que o Rogério Amaral está aqui do meu lado, porque se não fosse falar de futebol, você não estava aqui. Mas me permita... Seria redundante falar isso. Um pouco. Consternado pela morte do César Busato. Verdade. É um amigo que eu fiz dentro da administração pública, da política e do jornalismo. E me associo aí, né, aos votos de pesar e sentimentos a toda a família do querido Busatinho, que era assim que nós o chamávamos. Eu conheci o Busato, não tive uma intimidade, mas percebi, era um homem muito focado na política para as pessoas e era um cara muito competente. Né? Político competente, administrador público eficiente e, acima de tudo, um ser humano extraordinário. Verdade mesmo. Pouco que conheci, foi essa impressão que fiquei mesmo. Agora, o futebol
O Grêmio é um negócio doido, né? Daqui a pouco, 4-0. Olha os lances, né? Você falou Grêmio... isso, né? Que o time de reserva do Grêmio estava dando mais resultado. Mais resultado que o time titular do Grêmio. E o torcedor gremista entusiasmado já com a atuação do time titular, porque é o segundo jogo que o time reserva faz. E muito bem. E o torcedor gremista entusiasmado com esse time reserva já coloca hoje, né, nas redes sociais lá, te cuida Real Madrid, esse ano nós vamos com os reservas. Bárbaro. Olha aí, é importante esse gol pro Douglas aí, aquela comemoração que a gente conhece do futebol, né? Tomou cascudo de todo mundo, porque depois de 500 dias, né, em recuperação de 2 cirurgias no joelho, o Douglas fez o seu primeiro gol aí nesse retorno, né, pra alegria dos companheiros, teve a calma, especialmente. Né? Ele teve ali a calma de colocar a bola, né? O cabeceio, o goleiro deu o rebote para ele. Matou no peito. Ele teve a tranquilidade. A tranquilidade não só do experiente, mas também do jogador que tem qualidade. Mas o importante foi isso. E aí o Paulo Vitor mostrou para o goleiro do Vitória como é que se faz uma defesa em 2 tempos, que não daquela. O Jailson vai fazer o segundo gol do Grêmio, um chute colocado também. Pode parecer aí que tenha havido uma falha do goleiro, mas nesse lance não me parece. O Jailson meteu um chute cruzado e muito bem colocado, tanto que a bola vai no lado da rede, né? Rente à trave. Então, foi a produção do Grêmio matou o Vitória nos primeiros 15, 20 minutos. O Grêmio foi de uma pressão extraordinária e uma pressão que foi uma pressão organizada. Aí o Vitória tentou depois, a partir dos 25 minutos, dar uma equilibrada no jogo, mas aí é normal, por quê? Porque 2-0 o Grêmio fazendo, o Grêmio também arrefeceu. O Grêmio também começou a tocar mais a bola. Sim. E aí depois, com as alterações feitas, o Grêmio chegou aí ao 3º e 4º gols, poderia ter feito mais, inclusive. O goleiro do Vitória, como nesse lance aí, foi importante. E aí, o Leonardo também podia ter cruzado, fez o chute direto. Mas o que importa são algumas atuações individuais. Por exemplo, o PP, que é desses jovens que o Renato está promovendo aos poucos. E como ele mesmo diz, jogador jovem, ele tem que ir balanceando, não pode largar, né, inteiro de uma vez, como também não segura. Então ele está fazendo a coisa realmente equilibrada. Aí o Jael teve a oportunidade, merecia até o gol, porque o Jael outra vez foi um jogador, um centroavante a serviço da equipe, né? E colocou muitos companheiros em condições. O 4º gol a gente vai ver depois que saiu de um chute dele. E o importante do Grêmio é isso aí, atuações como a do PP e do Matheus Henrique. Mas fica a preocupação com o Matheus Henrique, também chamado de Mateuzinho, porque ele saiu com uma lesão no joelho e parece, pelo que a gente conhece do futebol, que aquela lesão aí, o PP, teve a felicidade da bola bater no zagueiro, mas se ele não puxa para dentro, não chuta, também não faria. Então é isso que tem que fazer. Tem que ter essa liberdade, tem que ter essa condição pessoal de personalidade de arriscar, mesmo sendo um garoto que está entrando. Rogério, nosso tempo hoje, nós não conseguimos mostrar todos os detalhes, depois eu não entendo. Vai chegar no 4º gol ainda, né? Que estão correndo os lances. Eu acho que editar. Mas hoje de tarde vai ter, agora no início da tarde, vai ter a revisão médica, ele vai fazer uma ressonância magnética, o exame de imagem, para ver qual a extensão da lesão que ele teve. Parece ser ligamento de joelho, né? Então, parece ser ligamento. Então corta para cá, porque nós temos a expectativa do Internacional. Hoje volta o D'Alessandro no time, contratação Guerreiro, tem um clima no Inter. O Internacional falando, não sei se o D'Alessandro vai sair jogando. Não sei se vai sair jogando o D'Alessandro. Ainda tenho as minhas dúvidas a respeito disso. Isso aí é uma questão do técnico, não de condição. O que acontece é o seguinte, o Nico Lopes e o Cuesta, eles não fizeram o treinamento de ontem por sentirem dores musculares. Mas isso não os afasta definitivamente do jogo. Então, por isso que eu não sei, eu tenho dúvidas se o D'Alessandro vai sair jogando. Então o D'Alessandro está no banco, efetivamente, pela primeira vez na história. Não, isso é claro, o time do Internacional se acertou sem o D'Alessandro. O D'Alessandro passa a ser uma boa possibilidade
uma boa alternativa no banco de reservas. Sim, essa dependência da Alessandro tinha que acabar. Não, mas isso parece que definitivamente acabou no Internacional. Guerreiro, vai fazer alguma coisa? Eu acredito que sim. Ninguém discute as qualidades técnicas e de goleador do Guerreiro. Agora, é importante que ele reproduza no Internacional a fase que ele teve especialmente no Corinthians. Certo. E não essa última fase do Flamengo. Agora, se a gente lembrar que no meio de tudo isso, ele teve uma participação importantíssima na seleção do país dele, na seleção peruana, sendo responsável, inclusive, diretamente pela classificação do Peru para a Copa do Mundo na Rússia, a gente tem a expectativa de que ele realmente faça aqui o que ele já fez em outras oportunidades, seja um goleador. Ele tá magrinho, o que mais pesa ali são as tatuagens dele, né? Eu acho que a tatuagem tá pesando ali. Obrigado, Rogério Amaral. Daqui a pouco tem o Virando o Jogo e aí tem toda, né? Aquela discussão o comandante só fica, que tu sabe bem e participas nas quartas-feiras. Quarta-feira é meu... Obrigado. Maravilha. Um abraço, Vamos pro intervalo e já voltamos. Não precisa sair, eu vou sair contigo. Intervalo comercial, já voltamos. Vamos indo. Muito bem, faltam 13 minutos para 1 nesse momento. O Rio Grande em movimento volta. O assunto agora é que sexta-feira vai começar em Bento Gonçalves a Semana do Empreendedorismo. E também começa hoje. Hoje? Ah, desculpe. Hoje à noite. Vai até sexta. Desculpe, eu li errado aqui. Muito obrigado pela correção, minha querida produtora. Teu apresentador piscou aqui. E também eu quero falar do projeto que fará Bento Gonçalves ser referência nacional de a primeira cidade do Brasil transformar o lixo orgânico em energia. Mas primeiro, vamos apresentar aqui Silvio Bertolini Pazin, secretário de Desenvolvimento de Bento Gonçalves. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela O senhor já almoçou? Ainda não. Ainda também não. Então vamos no bom dia ainda. Estou no regime. Secretário, a feira começa hoje, então, a Semana do Empreendedorismo. O que é isso? Bento Gonçalves sempre foi uma cidade muito voltada a questões de empreendedorismo. Então, nós sentimos a necessidade de criarmos uma semana onde a gente pudesse alavancar o empreendedorismo na cidade. Só para ter uma ideia, o ano passado, Bento Gonçalves, com toda essa crise, nós abrimos 804 novas empresas em Bento Gonçalves. Nossa! Quantos empregos gerados tem mais ou menos? No mínimo 1.600 empregos gerados. Então, hoje, se a gente for ver o nosso índice de desemprego no município, é algo em torno de 2% a 3%. É muito baixo, mas é muito em virtude das atitudes empresariais e da política governamental muito próxima ao empresariado. Sim. Então, a nossa questão da Semana de Empreendedorismo foi criada uma lei. Então, sempre no mês de agosto, acontece, na segunda ou terceira semana, acontece a Semana do Empreendedorismo. Nos últimos 3 anos, então, a gente vem trabalhando uma linha um pouco diferente do empreendedorismo, com todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, todas essas agilidades, essas questões de informática, de tecnologia de informação, mudanças de climas, mudanças de empresas e de empregos, de tipos de empregos, mudanças de... Nós resolvemos fazer, então, junto com a Secretaria de Educação, principalmente, e com as entidades de classe, fazemos um movimento um pouco diferente. Então, há 2 anos atrás, na terceira, nós mostramos à nossa comunidade que a comunidade não vive sozinha, que ela precisa especificamente do mundo para sobreviver. Então, naquele ano, nós fizemos esse trabalho. No ano passado, então, nós mostramos que a cidade pode ser uma cidade inteligente. Então, eu conecto ela ao mundo e conecto a cidade à própria cidade. E esse ano, então, dentro dessa questão da cidade inteligente, sustentável, então nós estamos trabalhando um outro foco, que é o quê? Eu não preciso sair da minha cidade, eu não preciso sair do meu bairro para fazer algo de desenvolvimento e de empreendedorismo. Eu apenas tenho que buscar os recursos para isso. Então, nós estamos aproximando a comunidade toda da questão acadêmica, porque eu preciso, muitas vezes, da academia, das faculdades, para poder desenvolver as coisas. Sim. Então, nós não estamos retirando simplesmente a pessoa do bairro, nós estamos trazendo ela para o centro acadêmico, para ela entender que ela pode, sim, o problema que ela tem no bairro dela, resolver na própria cidade.
mas ela tem que voltar, vir buscar essa inteligência, esse conhecimento na academia e retornar ao seu bairro, desenvolvendo aquilo que é para o próprio bairro. É a programação, Carlos Lazari, o Carlos hoje dá uma palestra? Ele dá uma palestra do mundo de oportunidades. Nós fizemos um mapa mental das questões mais polêmicas que seriam, e uma delas se falou sobre a questão de alimentação. E o Carlos Lazari é um dos grandes empresários que nós temos hoje na área de alimentação. Hoje ele deve servir mais de 20 mil refeições industriais no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E é um empresário de Bento que ele trabalha muito bem o slow food e o fast food, que são as duas formas de alimentação. Então ele vai mostrar que existe como fazer do próprio bairro, da própria comunidade, fazer algo para tudo. Então essa é a expectativa dele. Hoje é uma abertura para nós importante. A Semana de Empreendedorismo, o pessoal que começa hoje vai até o dia 17, ela é muito importante. Onde ela acontece mesmo? Ela acontece no espaço que nós temos, que é no espaço da Casa das Artes. Nós temos todo um local preparado que é para esse tipo de evento, então que é do município, que é um lugar cultural. Então nós estamos falando de cultura. E essa de Bento ser a primeira cidade do Brasil a transformar o lixo orgânico em energia? Bom, isso é um trabalho que tem sido construído já a 4 mãos, como poderia se dizer. Foi nesse governo que foi implantado isso? Aí eu ia te dizer uma coisa, foi muito interessante isso, porque ela só está podendo ser realizada e concretizada porque nós tivemos a oportunidade de pegar uma mesma gestão numa continuação. Então, o que aconteceu? Se hoje nós pegarmos qualquer projeto nessa magnitude, um governo só não consegue fazer. Sim. Porque o primeiro ano dele, ele está se ambientando ao governo. No segundo e terceiro ano, ele consegue trabalhar. E no quarto tem nova eleição, que aí acaba não acontecendo. Sim. E eu estava te falando, foi um trabalho de 4 anos de trabalho nisso. Então, nós pegamos um final de governo, com continuação, o que deveria ser feito em todos os governos, não porque foi uma continuação deste só, mas eu acho que todos os governos que tivessem uma pauta mínima e que pudessem trabalhar essa linha de pensamento, ou seja, não é porque eu troquei de governo que eu tenho que... Mas qual é a energia que gera esse lixo aí? Bom, então assim, o lixo orgânico, eu estou falando só do resíduo sólido urbano, de Bento Gonçalves, através de um projeto que foi feito numa parceria público-privada, você fez um concurso de projetos e uma empresa de Minas Gerais, a Planex S.A., foi a vencedora desse concurso e nos apresentou um projeto de transformação do lixo sólido urbano em energia elétrica. Através de que método? O equipamento vai fazer uma separação entre o lixo orgânico e mesmo o lixo que hoje que a gente separa orgânico, a gente coloca... A embalagem é plástica, sim, a gente coloca coisas que não são orgânicas. Sim. A gente faz um lixo orgânico misto. Sim. Então, esse lixo, nessa questão, ele acaba sendo separado e fica só orgânico. Esse lixo orgânico entra para um equipamento chamado equipamento de pirólise, onde ele é aquecido até 600 graus no primeiro estágio. Ele é triturado e aquecido. E quando ele entra, ele é retirada a umidade. Esta umidade cria água. E esta água serve para o circuito integrado do próprio equipamento. Então, não tem descartes de água. Então, eu começo a tratar bem o meio ambiente assim. Estou pegando um lixo que iria para um lixão, para um aterro sanitário, que criaria todos os problemas que ele tem com questões de chorume, questões de baratas, questões de ratos, questões de toda... essas questões, fora as doenças que ele iria criar, e estou transformando ele numa parte em água. Bom, esse material que sobra, ele passa por uma outra câmara dentro do próprio equipamento de pirólise e este equipamento, então, ele acaba por calor, aí aumenta a temperatura, ele acaba quebrando as moléculas. Eu estou falando de um processo termoquímico. Ele quebra as moléculas do processo e dessa quebra acaba acontecendo uma gaseificação. Certo. Sai um gás chamado singás, que é um gás limpo, considerado limpo e de boa qualidade. Este gás, ele sai da máquina e é armazenado num gasômetro. Bom, e o material que sobrou aí, que sobrou de cada 10 toneladas, 10% me sobra 1 tonelada. Esse material é chamado de biochar. Esse material é uma terra preta
inerte, ou seja, ela não agride mais o meio ambiente, ela não tem mais problema nenhum e ela pode ser compositor do meio ambiente, ou seja, eu posso recompor com essa terra a terra normal. Plantação. Se eu for fazer um canteiro, um canteiro de casa, normal, eu posso usar essa terra como base e botar uma terra com adubo em cima. Certo. Então ela vai ser um filtrante. Então ela vai... É bem... Estamos falando de lixo. Bento Gonçalves. E o gás, eu transformo ele, então, em geração de energia elétrica. Porque o gás toca 4 turbinas que vão nos fazer geração de energia elétrica. E já está em funcionamento? Não, nós estamos... Quanto ela consegue gerar de energia elétrica para a cidade toda, não consegue. Não, hoje ela geraria, se a gente fosse fazer uma média, ela vai gerar toda a necessidade de energia elétrica da prefeitura, em termos de iluminação pública, em termos de escolas, de todas as repartições públicas do município, com energia gerada por ela, vai dar conta vai disso? dar conta. Poxa, vai diminuir a conta de luz, acabou. Nós vamos ter uma diminuição que coisa bacana gigante que você está disso aí. trazendo aqui. Então, quando a gente fala só do resíduo sólido urbano, né, a gente diz, lixo, mas o lixo é riquíssimo. Verdade. Bom, o nosso tempo urge, né, secretário? Que pena. Que pena. Eu gostaria realmente de entrar mais nesse assunto aqui, principalmente esse do lixo. Hoje começa a feira do empreendedorismo, e a semana do empreendedorismo. E Bento Gonçalves lá em cima com esse desenvolvimento aí do orgânico do lixo. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, Bento Gonçalves. Muito mais obrigado uma vez. Nós vamos ficando por aqui. Rio Grande Movimento volta amanhã às 11 da manhã. Vem aí o Virando o Jogo com o Rogério Amaral. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.